Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, trazendo mais uma palavra de fé para a vida de todos. E hoje a palavra será de ensinamento. Nós vamos falar a respeito de arrependimento. E o texto base está em Mateus, no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o significado básico de arrependimento é voltar-se ao contrário, fazer tudo diferente. Trata-se de nós abandonarmos os maus caminhos, a vida de pecados ininterruptos, aqueles pecados de estimação que as pessoas costumam dizer, e voltar-se para Cristo, o Senhor, e através dele para o Deus Pai. Como observamos na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 25, que diz assim: Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Como sabemos, Jesus é o bom pastor. E o significado de bispo, e aqui também se refere ao Senhor Jesus, o significado é superintendente, ou seja, Jesus ele supervisiona a tudo e a todos. Jesus ele observa a tudo e a todos. E Jesus revela que para o homem verdadeiramente se arrepender, ele deve seguir um único caminho. Quando em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus declarou: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o arrependimento caracteriza a troca de senhorio em nossas vidas. Antes do arrependimento, estávamos debaixo do senhorio de Satanás. Com o verdadeiro arrependimento, estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Como nós observamos no livro na carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui, meus amados, é muito claro. Após o arrependimento, esse texto diz no versículo 1 que o Senhor nos vivificou, ou seja, nos deu uma nova vida, uma vida que não lembra em nada nossos dias antes do arrependimento. E também aqui nesse texto, no versículo 2 e 3, aqui fala a respeito do tempo em que nós éramos pecadores contumazes, nós andávamos conforme a vontade do diabo, conforme a vontade do mal. Então nós praticávamos o mal antes do arrependimento, porque nós éramos filhos da ira. Nós operávamos o mal aqui na terra. A partir do momento que nós nos arrependemos, então nós passamos a ter o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Em Atos, no capítulo 26, versículo 18, Deus nos promete, após o arrependimento, abrir os nossos olhos e nos converter das trevas para a luz
e do poder de Satanás para o poder de Deus. Ou seja, isso é verdadeiramente uma conversão, a fim de recebermos a remissão dos pecados, onde passamos a viver em comunhão com todos os demais salvos pela fé em Cristo. Aleluia! O arrependimento é uma decisão livre e individual da parte do pecador, possibilitada pela graça divina, quando o pecador decide abandonar sua vida profana e deseja a salvação da sua alma. Para isso, ele recebe ao Senhor Jesus como seu Salvador. Mas é importante destacar que todo aquele que se decide em andar com Deus deve olhar para Jesus como seu Senhor, respeitando o seu senhorio, não por temer o inferno, mas por amor e gratidão a Ele. O arrependimento tem como mola propulsora a palavra de Deus, recebida no coração, na alma, no espírito e no entendimento do pecador. Em Lucas, no capítulo 19, nós temos o maior exemplo, ou se não, um dos maiores exemplos de pecadores que se arrependeram verdadeiramente. Estamos falando do publicano Zaqueu, homem que defraudava, subornava, extorquia pessoas por ser cobrador de impostos, até ele ter um encontro real, olhos nos olhos com o Senhor Jesus Cristo, prometendo dar dos seus bens, metade dos seus bens aos pobres. E a todos que ele defraudou, ele prometeu devolver 4 vezes mais dos valores extorquidos. E Jesus confirmou o arrependimento de Zaqueu ao dizer: hoje veio a salvação a esta casa. Jesus era a própria salvação. Pois também, ele é a própria salvação, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui demonstra, nas palavras do Senhor Jesus, que Zaqueu, ele era filho de Deus, mas ele estava perdido. E aí o Senhor Jesus, que é o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, que é a própria salvação, vai e resgata Zaqueu. Zaqueu, então, ele se arrepende dos maus caminhos e se volta para Deus. A mera confiança em Cristo não é o suficiente para a remissão de pecados. Jesus faz exigências aos homens que desejam ter paz com Deus e alcançar o verdadeiro arrependimento, ou seja, inclui um total rompimento com o pecado. Não pode haver resquícios do passado de uma vida pecaminosa sem Deus. A fé que inclui o arrependimento é uma condição imutável para a salvação do homem, como observamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nesse versículo, amados, Deus promete, após o verdadeiro arrependimento e a verdadeira conversão, apagar os nossos pecados a ponto dele não se lembrar mais das nossas transgressões. Um versículo cheio de vírgulas, que mostra não ser tão simples o homem se arrepender e se converter verdadeiramente. Esse processo todo faz parte da fé salvífica, a fé que nos dá sabedoria e entendimento para compreendermos como devemos agir diante de Deus para agradá-lo, nos moldando a sua palavra e a sua vontade. Jesus pregou acerca da salvação eterna, fazendo referência à necessidade extrema do verdadeiro arrependimento, como observamos em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, que diz assim: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui Jesus se referiu a ele mesmo. Ele é um representante do reino dos céus, ao lado do Pai e do Espírito Santo. Jesus diz que o homem, para se arrepender verdadeiramente, assim como na sua conversão, deve ser verdadeiro,
O homem deve ter um coração como o coração de uma criança, deve ser puro nos seus pensamentos e no seu coração, deve se esforçar ao máximo para se tornar como uma criança. E observamos esse ensino do Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 18, versículo 3, que diz assim: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Em Lucas, no capítulo 5, versículo 32, Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Meus amados, essa foi a mensagem que o Senhor nos trouxe. É muito importante que nós venhamos a entender que o arrependimento, ele nos custa muito, é difícil, não é nada fácil, mas vale muito a pena o esforço. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos consolar. Nós temos a palavra de Deus que nos alimenta com fé. Então, é difícil o arrependimento? É difícil. É difícil uma verdadeira conversão? É difícil, mas não é impossível. E tão é possível que, quando nós ouvimos a palavra de Deus insistentemente, todos os dias, nós procuramos ouvir a palavra para que ela venha nos trazer fé, as coisas se tornam mais fáceis para nós. Então é necessário que as pessoas entendam isso. Por que nós que pregamos a respeito da salvação todos os dias praticamente, nós insistimos em falar da pregação da palavra, de ouvir a pregação da palavra? Por quê? Nós, pregadores da salvação eterna, nós somos apaixonados pelo Senhor Jesus e somos apaixonados pelas almas. Nós amamos as pessoas, nós queremos que todos morem no céu para toda a eternidade. Então nós sofremos quando vemos pessoas que não querem ouvir a palavra, que dão de ombros para a palavra. E isso faz com que a fé diminua. E diminuindo a fé, o arrependimento não existe. Porque a partir do momento que a pessoa tem a sua fé diminuída e ela se afasta da palavra de Deus, ela se afasta de Deus. Porque Deus habita na palavra, através do Espírito Santo. Então, se nós não ouvimos a palavra, se nós não nos alimentamos na palavra, nós ficamos sem a presença de Deus. Por isso é importante insistir e falar sempre para todos ouvirem que é necessário todos os dias ouvirmos a palavra de Deus. É extremamente importante nos alimentarmos na palavra de Deus, porque assim nós teremos o quê? Teremos força para verdadeiramente seguirmos a vontade de Deus. E aí sim o arrependimento ocorre. Aí sim a conversão genuína ocorre nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Assim foi essa palavra de ensinamento. E eu agradeço a todos pela atenção. Nós estamos no YouTube. E eu peço a todos para que acionem o sininho para que recebam notificações das novas mensagens gravadas. E aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal e curtam também a mensagem no próprio YouTube, para que o canal possa crescer e também possa ter mais visibilidade e assim alcançar mais almas e mais vidas em toda a terra. Eu agradeço a todos a atenção e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.